Muito bem, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Victor Belo. Nós vamos continuar agora com mais uma aula de Biologia 2. E aqui então eu estou colocando o que eu botei na semana passada de novo, que são as características gerais que definem o que é um animal. Tá? Então, são eucariotos, pluricelulares e heterotróficos. E como a gente viu na semana passada, a gente divide assim de forma informal, tá? Não é científico, entre vertebrados e invertebrados, dos quais os vertebrados a gente vai ver só no terceiro bimestre e os invertebrados a gente vai ver ao longo do segundo bimestre. Nós começamos na semana passada a estudar os invertebrados, então, e aí eu falei que a gente está fazendo uma análise evolutiva. O que a gente quer encontrar com isso? O que a gente quer dizer com análise evolutiva? Que a gente está analisando primeiro aqueles que são mais evolutivamente simples, de um certo ponto de quantidade de estruturas, tá? Não é entendimento de funcionamento da célula deles, não, tá? Porque muitos poríferos quindáticos que a gente viu na semana passada estão sendo estudados para várias coisas que a gente não entende ainda. Tá? Não é esse nível de complexidade de funcionamento, mas é nível de complexidade em estrutural, tá? E aí agora então a gente vai começar a ver sobre os plateumintos, nematóides e anelídeos, que nada mais são do que os vermes, tá? São os que a gente chama de verme. Mas a grande questão é, o que é um verme? Né? Você precisa pensar primeiro sobre isso. O que é um verme? Você provavelmente vai achar que o verme é qualquer coisa que te causa doença, que está dentro do seu corpo. Não é bem assim, tá? A definição de verme é um animal invertebrado de corpo mole, fino e longo, ok? Então, eu não lembro. Eu falei no primeiro bimestre com vocês, na parte de Rinomonera, protozoários, de que não poderia confundir verme com parasita, tá? Por quê? O verme, como está aqui, está mostrando aqui nas imagens, vermes são todos esses aqui, são animais de corpo mole, fino e longo. Então, aqui, por exemplo, aqui nesse mais de baixo aqui é uma planária. Esse aqui da esquerda aqui é um anelídeo, uma minhoca. A gente vai falar bastante sobre minhocas e sanguessugas, tá? Que esse aqui é um nematóide e esse aqui também é um nematóide, tá? Então aqui a gente tem um plateuminto, dois nematóides e dois anelídeos. Mas você não pode confundir com o que é um parasita, tá? Porque parasita é uma relação ecológica, é uma forma de sobrevivência, tá? Que nada mais é do que um organismo que se aproveita do metabolismo nutrientes de outro organismo. Tá? E nessa relação, aquele que se aproveita acaba causando um prejuízo naquele que está sendo aproveitado. Então, é um carrapato, um parasita, é uma bactéria que está no seu corpo ali sobrevivendo e que ela normalmente não sobrevive, não faz parte ali da sua microbiota, é um parasita. Então a gente tem diversos tipos de parasita que a gente viu lá. Bactérias, tem tipo de bactéria que é parasita, tem tipo de todos os vírus são parasitas. Protozoários, tem tipo de protozoário que é parasita, a gente viu. E aí nisso tudo a gente viu nas aulas de doenças, né? Bactéria, né? Todas aquelas doenças bacterianas, quer dizer então que aquelas bactérias são parasitas, tá? Porque elas estão ali se aproveitando do nosso corpo e acaba causando alguma doença. A gente viu também, tem plantas e fungos parasitas, tá? Então, assim, o parasitismo é uma forma de sobrevivência, uma relação com outro organismo. Um verme é uma classificação de um animal. Então, não confunde verme com parasita. Ok? E também, como a gente está vendo aqui agora, nós temos animais parasitas, tá? Que a gente vai ver ao longo dessa aula, começar a ver agora ao longo dessa aula. E para as próximas aulas a gente vai ver também que tem um monte de filo aí tanto de invertebrado quanto de vertebrado que são parasitas. É, por que é importante estudar os vermes? Né? Você tem que fazer essa pergunta: por que é tão importante a gente ficar vendo sobre isso? Primeiro, eles têm umas diversas importâncias ecológicas. A gente vai ver aqui um pouquinho sobre as maiores, as importâncias ecológicas mais caem assim, em prova vestibular, mas não se limitem a pensar que o que a gente vai ver hoje é tudo que se sabe sobre vermes, ok? Nunca se limite a isso.
Outra coisa também, como já foi comentado no slide anterior, são as verminoses, tá? Eles são muitos causadores de vermes. Então, verminose é uma doença causada por verme, tá? Aí lembra lá, tem bacteriose, protozoose, ok? E micose. Então, cada prefixo desse e mais ose ali está relacionado à doença e qual é o organismo causador dela, né? Nesse caso aqui é verminose, tá? Então é uma doença causada por verme. E eles também são muito importantes na biotecnologia. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Dois exemplos, na verdade. Vamos começar falando sobre o filo dos plateumintos, tá? Então, só para deixar claro, uma coisa que eu também falei na aula passada, é de que eu estou botando aqui o nome científico em latim. Tá? Lembra que a gente aprendeu que tem que escrever em latim. E esse nome aqui entre parênteses é um nome aportuguesado. Ah, professor, tem que usar um ou outro? Você pode usar livremente qualquer um dos dois, tá? Fica aí a sua escolha. Bom, as características gerais são vermes de corpo achatado, como você pode ver aqui nessas imagens, tá? O corpo dele é achatado, parece que alguém pisou assim neles e aí eles estão tudo achatadinho. Todos eles têm essa característica, por isso que tem inclusive esse nome de plat aqui, tá? Esse plat aqui, esse plat, ele justamente está querendo dizer que é achatado, tá? Ele tem um tubo digestório incompleto, ou seja, ele não possui ânus. O que isso significa? Quer dizer que ele usa a boca para jogar para fora aquilo que ele não consegue digerir. Ok? Então ele só tem uma entrada de ingestão e uma entrada, é a mesma de entrada que é para digestão, também vai servir para a eliminação dos restos alimentares. Ok? Então, enquanto você pode comer e cagar ao mesmo tempo, ele não. Ok? E eles são animais aquáticos ou terrestres. Okay? Então você pode encontrar tanto na água doce e salgada, tá? E no solo também. Quais são os principais representantes? É tênia, o esquistossoma e a planária. Estou botando SP aqui porque não importa muito para a gente vai ver que a única coisa que importa para a gente aqui de espécie, a gente vai ver no ciclo da tenise, tá? Que é uma doença aqui causada pela tênia, que a gente vai ver lá, a partir do próximo slide. Então, é a tênia SP, esquistossoma SP, causa esquistossomose, a gente vai ver daqui a pouco, e a planária, que tem uma coisa curiosa aí sobre elas, que talvez você provavelmente já tenha visto algo no primeiro ano. Vamos lá, ciclo reprodutivo da tenise e cisticercose, tá? Como é que é o ciclo? O que é um ciclo reprodutivo? A gente já viu, o ciclo reprodutivo é como que esses vermes vão se reproduzir e o que eles precisam para se reproduzir. Então, quando a gente está falando sobre teníase, tá? Então, vamos começando aqui falando sobre teníase, é que ela vem de dois animais, tá? Porco e gado, ok? Boi. Sendo que, preste atenção, como é um ciclo, a gente pode, cientificamente falando, a gente não pode se limitar a um começo, tá? Por quê? Porque um ciclo é como se fosse um círculo. Um círculo, ele não tem um começo. Então, eu estou querendo começar aqui pelo porco, pelo boi, porque para mim eu acho mais fácil de entender, começar o ciclo, ok? Mas você pode começar o ciclo de qualquer parte quando você aprender sobre ele, ok? Então, eu vou começar aqui pelo porco, pelo boi, pelo gato. Então, nós temos lá esses dois animais, dos quais a gente tem uma alimentação que pode ser baseada neles dois, ok? Sendo que eles dois podem estar infectados com a tênia, sendo que no porco é a tênia solium e no boi é a tênia saginata. Tá? É preciso você entender e diferenciar esses dois aqui, que dependendo de qual é o organismo que a gente está abordando ali no momento, o nome científico, o tipo de espécie da tênia é que vai variar, ok? Então começa por aí. Então esses dois aqui eles podem estar infectados e caso eles estejam infectados, isso não quer dizer, veja bem, não quer dizer que todo boi e todo porco estão contaminados. Eles podem estar contaminados. Caso estejam contaminados, esses indivíduos eles vão se desenvolver na musculatura do hospedeiro, ok?
que a gente chama de cisticerco. O cisticerco é como se fosse uma larva da tênia, tá? Então, o cisticerco está lá na musculatura e aí a gente pode acabar ingerindo essa carne contaminada e aí o cisticerco vai se desenvolver lá no nosso intestino, tá? E o cisticerco, ao se desenvolver no intestino, ele vai se transformar. Ele vai ter uma transformação e que vai se tornar uma tênia adulta, lá no nosso intestino, tá? Preste atenção porque essa questão de estar no intestino vai ser muito importante para vários vermes causadores de doença. E aí eu vou discutir um pouquinho mais sobre o porquê disso no final, ok? Então, quando ela chega lá no intestino, esse cisticerco se transforma numa tênia. E aí que a gente diz então que o organismo agora está desenvolvendo uma teníase, tá? Porque agora a forma adulta está ali, está se desenvolvendo, está crescendo. Só que aí que está a grande questão. A forma adulta, aqui nesse caso, vai ser macho e fêmea, tá? Então, é claro que você não vai ingerir só um cisticerco, tá? Vão ser vários cisticercos que a gente vai ingerir aqui na carne. Então, vai ter algum ovinho desse aqui que vai ser macho e vai ter alguns ovinhos desses aqui que vão ser fêmea. Quando chegar lá na forma adulta, você vai ter adultos machos e adultos fêmeos que vão ali, tá agora na forma adulta, e vão se reproduzir sexualmente, formando novos ovos, ok? Então, você tem que entender que aqui vai ter uma reprodução sexuada. As formas adultas vão cruzar ali dentro do seu intestino, né? O seu intestino acaba sendo um motelzinho para elas. O que isso aqui significa? Significa que quando eles se reproduzirem, eles vão formar os ovos. Como eu estou falando de um ciclo, a gente precisa agora entender como que você retorna esses cisticercos para o porco e para o boi. Então, esses cercos vão estar ali no seu intestino. E você pensa, o que também é produzido no seu intestino? Fezes. Então vai acabar saindo pelas minhas fezes. Exatamente. Acaba saindo pelas fezes e as fezes podem acabar sendo transportadas no meio ambiente, cair em alguma superfície ou até num alimento. Tá? Pensa assim num meio rural, da onde você tem. Não precisa ser exatamente um meio rural, mas um meio onde você tem ali criando porcos e gados. E aí você pode ter então essa superfície, esses alimentos contaminados, e aí esse porco e esse gado eles podem acabar passando por essas superfícies contaminadas e ingerindo alguma coisa nelas, ingerindo esse alimento contaminado. Caso isso ocorra, o parasita vai entrar neles de novo, ok? O cisticerco, vai começar a se desenvolver nele aí, ter uma transformação, ok? Então aqui é um ciclo. Aí você pode começar, professor, eu acho que eu entendo melhor se eu entender que o humano está infectado, está com a tênia adulta. Não tem problema, você pode começar aí por o seu ciclo, entender o ciclo melhor, começando pela tênia. Tá? Então você pode começar de qualquer parte dessas aqui, ok? Só que eu estou falando ainda da teníase, né? Agora a gente vai falar da cisticercose. O que é cisticercose? A cisticercose é quando uma pessoa vai ingerir diretamente o cisticerco que acabou de sair, ou da mesma pessoa ou de outra pessoa, tá? E aí então desenvolve a cisticercose, que acaba afetando mais o músculo e o cérebro. Mas ele pode afetar outras partes do corpo também. A única diferença é essa daqui. Cisticercose é quando você alimenta-se diretamente dos ovos cisticerco que saiu de uma pessoa, tá? Pode ser você mesmo ou de outra pessoa, ok? E aí ele desenvolve mais aqui no cérebro, no músculo. A gente acaba tendo, na cisticercose, ela acaba sendo uma forma até um pouco mais agressiva, na maioria dos casos. E aí não temos ainda um entendimento muito bom sobre o porquê disso, tá? Mas uma coisa que é interessante você pensar aqui é quando a gente fala de ciclo reprodutivo, e eu já falei disso, com doenças virais e protozoicas, a gente tem muitos parasitas
que se desenvolvem em diferentes organismos. Aqui nesse caso, a gente tem o porco, o boi, tá? E um humano. O que você tem que avaliar? Quando a gente está falando sobre indivíduos adultos, tá? A gente diz então que onde eu encontro o organismo adulto se reproduzindo, a gente chama de hospedeiro definitivo. Tá? Eu já falei isso em aulas passadas, estou só reforçando aqui. E no caso aqui do porco e do boi, ele é um hospedeiro intermediário. Tá? Então esse é intermediário e esse aqui é o definitivo. Ok? Aqui são 3 imagens mostrando a tênia, tá? Aqui é uma imagem assim bem 3D, bem um pouquinho bem fiel sobre o que é o real, mas não é bem o real, tá? Aqui sim é uma imagem real de microscopia de luz, ok? Então ele tem essa cabeça aqui que eles chamam de scolex, onde tem essas protuberâncias aqui, do qual eles se agarram ali no intestino e ficam presos, tá? Que é a mesma coisa que está aqui nessa partezinha aqui, como se fosse assim, um cabelinho da tênia. E aqui são os ovos da tênia, tá? Também em microscopia de luz. Então esses ovinhos aqui, eles saem pelas fezes. Esse aqui é um vídeo que tem no YouTube, eu vou deixar lá no material de apoio, não vou passar aqui não, porque ele é meio pesadinho, tá? E aí mostra pesado que eu digo não é de tamanho nem duração, não, tá? É pesado de cenas fortes. É uma tênia registrada por uma vídeo, eu esqueci o nome agora do exame que faz uma gravação lá do intestino. Mas é uma tênia no intestino, tá? Eu vou deixar o link para quem quiser ver, é interessante ver como que ela tá ali tão grande, tá? Esses animais ficam tão grandes que você facilmente vê eles no intestino, ok? E aqui é uma reportagem falando sobre um homem que comeu carne de porco crua, tá? E teve 700 tênias se instalando no seu cérebro. Então, assim, é só para mostrar, isso aqui é recente, tá? De novembro de 2019, mas provavelmente o cara teve isso mais cedo no mesmo ano, tá? Deve ter sido, sei lá, maio, junho, mas só para vocês entenderem que isso aqui não é uma doença, doença do passado. Não é bem assim não, tá? Tem muita gente se contaminando aí, se infectando com tênia anualmente. Então, sintomas da teníase, tá? Vou botar sintomas aqui, mas vocês não precisam necessariamente ficar tão vidrados em entender qual é o sintoma, não. Mas só para você entender, estou falando ali de intestino, problemas no intestino, porque ele se desenvolve no intestino, então você tem que relacionar ali com sintomas de intestino, né? Diarreia, constipação e anemia, cansaço. Por que anemia? Por que é intestino? Você tem que pensar o seguinte, se eu estou falando de intestino, o intestino é um lugar rico em nutrientes, porque é onde está passando o nosso alimento para que a gente possa absorver para o nosso corpo. Então, esses organismos eles se instalam justamente ali, porque ali tem esse grande transporte de alimentos. E a gente vai ver que muitos parasitas, muitos vermes parasitas e outros tipos de parasitas que a gente já estudou também, que se instalam no intestino, tem esse mesmo objetivo, tá? De obter ali essa grande quantidade de nutrientes. Se eu, ó, Tem que pensar sempre medidas profiláticas. O que são medidas profiláticas? São as medidas de prevenção. Entendendo aqui, dando uma olhada aqui no ciclo, você tem que pensar o seguinte: em que partes desse ciclo eu posso me precaver para ter uma prevenção, tá? Então, aqui na questão da ingestão, esse pedacinho aqui, na ingestão, dentro de uma pessoa, impedir que este cisticerco torne-se ovo, impedir que essa fezes vá parar em alimentos e superfícies contaminados. Então, você tem que analisar, pensar, poxa, toda vez que eu sei de uma doença, que eu conheço uma doença, como eu posso me prevenir sobre ela? E aqui eu vou trazer algumas das medidas profiláticas que são as mais fáceis de serem implementadas, tá? E mais diretamente vão dar um retorno mais direto. Primeiro, antes de tudo, é comer carne bem cozida.
Tá? A gente acabou de ver lá que teve um chinês que comeu carne de porco crua e teve 700 tenises. Então, assim, comer a carne bem cozida, desculpa, comer a carne bem cozida é a forma mais fácil de se prevenir contra essas doenças, ok? Porque a segunda forma é lavar bem as mãos antes de comer, tá? Mas é claro, se você tem uma carne que não está, se você tem uma carne que está bem cozida, que está bem preparada, você ali praticamente já está eliminando a chance de ter uma teníase em 99%. Mas caso você saiba que não está bem cozido, pelo menos lavar bem as mãos. Entretanto, não adianta você lavar bem a mão se a carne não estiver bem cozida. Entende? Então, assim, as medidas profiláticas elas não podem ser uma excluir a outra. Tem que ser uma complementando a outra. Então, você tem que comer a carne bem cozida, você tem que lavar bem a mão, você tem que ter um bom saneamento básico. O saneamento básico vai entrar aqui, ó, nessa partezinha aqui das fezes. Porque um saneamento básico vai fazer um tratamento, um direcionamento melhor do esgoto. E aí você não está fazendo com que uma determinada fezes, que pode estar possivelmente transmitindo ali cisticercos para outras regiões, o saneamento básico resolve isso. Tá? E sempre tratar os infectados, porque aí, se você trata os infectados, você elimina a tênia adulta. E agora a gente vai ver a esquistossomose, que também é chamada de barriga d'água. Então, a gente vai ver agora já o ciclo da esquistossomose. A esquistossomose ela é causada, como a gente viu lá no primeiro slide sobre os plateumintos, ela é causada pelo esquistossoma SP, ok? Então, a gente tem que entender aqui agora que a gente vai ter um organismo causador e um organismo transmissor. Lembra lá? É a mesma questão da dengue. Quem causa dengue é o vírus, quem transmite é o mosquito. Então a gente vai ter aqui um caramujo, Bionfalaria sp, infectado na água doce, tá? Água de lago, de rio, com cercárias. As cercárias não são nada mais do que larvas do esquistossoma, tá? Esquistossoma. São larvas do esquistossoma que estão ali infectando o caramujo, como está aqui na imagem aqui como 1, ok? Aqui como 1. Então ele vai ter lá essa infecção, ele está na água, um caramujo de água doce. Essas cercárias vão sair do caramujo e vão para a água. Okay? Então são larvas natantes, vão ficar ali nadando. Se uma pessoa entrar na água, elas vão entrar pela pele. Está aqui como 3. Okay? Aqui no 3. Quando a gente diz que um parasita ele invade um corpo de alguém, de algum organismo, através do seu movimento, o seu próprio movimento, a gente diz então que ele está tendo uma transmissão ativa. Tá? Então, transmissão ativa é quando um parasita invade pelo seu próprio movimento o corpo de um outro organismo. Okay? Então, essas cercárias aqui, elas são transmitidas, ali, passam para um outro organismo de forma ativa. Okay? As cercárias, então, quando estão dentro do corpo, elas vão se transformar no esquistossoma adulto. Aqui, de novo, no intestino. E nesse caso, pode ser também, na verdade, no caso da esquistossomose, no fígado, tá? Que está mostrando aqui no homem doente. Então, você fica ali com essa... Como eles estão se reproduzindo, eles estão ficando adultos, eles vão se reproduzir. É a mesma coisa que eu falei no ciclo da teníase. A cercária é uma larva. Ela é uma larvinha, mas não vai ser só uma larva que vai ficar na água, vão ser várias. Então você tem larvas fêmeas e você tem larvas que são macho. Quando elas invadirem o corpo, não vai invadir uma só, vão invadir mais de uma, elas vão então para o intestino, vão crescer, vão se desenvolver, vão ficar maduras e cruzar entre si. Então você vai ter vermes adultos machos e fêmeas cruzando. Quando eles estão se reproduzindo numa grande quantidade, é o que vai fazer com que a pessoa fique com essa barriga d'água, fica com a barriga muito inchada, porque ela tem tanto parasita que ela está inchada. Então os vermes adultos começam a cruzar ali e formar ovos. Né? Esses ovos, lembra? Todo intestino, o que sai junto ali, o que sai no intestino? Fezes. E aí fezes pode cair no ambiente
E aí é que vem a grande questão. O ovo vai cair no ambiente e se ele cair na água, essas larvas elas eclodem do ovo, né, e formam o miracídio. O miracídio é um outro tipo de larva do esquistossoma. A grande diferença aqui é que o miracídio ele invade o molusco. Quando ele invadir o molusco e estiver dentro do molusco, eles vão se transformar em cercárias. E aí ele pode recomeçar o ciclo, sair do caramujo, ficar com essas cercárias ali nadando na água e encontrar um humano e invadir. Okay? Tem um macetinho que eu criei para isso aqui, é de que são os 3 M's. Tá? O miracídio mira o molusco. Ok? É um macetinho bobo, mas funciona. Miracídio mira o molusco. Então você já sabe que o miracídio é o que invade o molusco. E a cercária é o que invade o homem. Aqui eu trouxe uma reportagem para mostrar mais uma vez de como que essas doenças, tem aluno que acha que essa coisa é doença do passado, que isso não acontece mais, porque ele nunca viu ninguém disso. Isso aqui é uma notícia do ano passado também, em novembro. Tá? O homem fica entre a vida e a morte após seu parasita depositar ovos em seu pênis. James Michael ficou entre a vida e a morte depois que um parasita botou ovos em seu pênis enquanto nadava no lago, lago, água doce, Malawi, sudoeste da África. Segundo reportagem do The Sun, viajar para o continente africano era um sonho antigo. Ele, que mora em Londres, disse que o pesadelo é contrair esquistossomose, mais conhecida como barriga d'água. O britânico afirmou que tomou remédio por 6 meses, mas os médicos ainda não sabiam do que se tratava. Por que eles não sabiam do que se tratava? Porque não é normal a esquistossomose se depositar no pênis, é normal se depositar no intestino e no fígado. Tá? Por isso que eles não estavam entendendo muito bem o que era. Uma semana antes do Natal, ele foi diagnosticado com esquistossomose. Fiquei 3 meses internado usando cadeira de rodas e mais 4 meses usando moletas. Para vocês entenderem que isso aqui não é uma doença simples, não é uma doença, é uma doença qualquer aí, pegou, pegou. Não é assim, ó, pode até causar a morte, ok? Aqui está um ovinho de esquistossoma, tá? Em microscopia, que está um pouquinho mais aumentado. Então, se você pega como é que você provavelmente já fez exame de fezes alguma vez na sua vida. Então, o cara que estava analisando ali as fezes, ele vai fazer um tratamento das fezes para retirar os ovos e tentar ver se tem algum ovo mesmo, de fato, de algum parasita nas suas fezes. E aí, mais ou menos, o que ele vai ver se você tiver com teníase, é mais ou menos o que ele vai ver isso aqui, tá? E aí você vai ter o diagnóstico de que está com tênia. Esse aqui é o esquistossoma macho, tá? Uma microscopia que agora já é eletrônica. É uma microscopia onde você só vê a superfície do organismo, não vê células, não vê o interior das células, melhor dizendo. Você pode ver assim, a superfície de células também, mas nesse caso aqui ele é um organismo multicelular. Então a gente está vendo o organismo inteiro, a esquistossoma macho, tá? Adulto. E aqui é o macho e a fêmea copulando. O engraçado aqui é que a fêmea é que está entrando no corpo do macho, tá? Não é o macho que entra no corpo da fêmea. E aqui é uma foto de como fica mais ou menos a barriga, tá? A barriga é bem inchada porque está com uma grande quantidade ali de esquistossomos se reproduzindo, principalmente intestino e fígado. E aqui embaixo é uma fotinha do caramujo transmissor da esquistossomose, tá? Transmissor, não é causador. Então, sintomas de esquistossomose: hemorragias, vômitos, fezes escurecidas, tá? Lembra que sempre vai ter algum, como eles se instalam em intestino, você sempre vai ter algum sintoma relacionado a funções do intestino. Aumenta o volume do fígado, tá? Aumento o volume do fígado não é um sintoma, é um diagnóstico, é uma forma de diagnosticar. Então, conhecendo o ciclo, mais uma vez, você tem que ver, poxa, em qual dessas etapas aqui eu posso intervir para me prevenir de não ter esquistossomose. Então, primeiro, educação sanitária. Se eu sei que as fezes podem cair na água e lá da água esse parasita vai se transformar, eu tenho que evitar que essas fezes caiam numa água doce que pode servir de criadouro.
Tá? Então, eu tenho que fazer uma educação sanitária, pedir para as pessoas, ensinar as pessoas de que não joguem suas fezes em qualquer lugar, que cobrem um saneamento básico. Sem saneamento básico, você também não consegue resolver isso aqui. E aí eu, mais uma vez, convido vocês a estudarem o histórico da importância do saneamento básico no Brasil. Vocês vão ver que a esquistossomose, por exemplo, é uma das doenças também que a gente teve uma grande redução de números depois que tivemos um sistema de saneamento básico implantado em diversas regiões. Entretanto, a gente sabe que no Brasil, algumas regiões ainda estão com saneamento básico muito abalados, que nem existem em determinados lugares, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Tá? Então, essas pessoas, além da esquistossomose, estão mais propícias a desenvolverem outras doenças, e isso tem um impacto direto na morte, inclusive, principalmente de crianças. Então, outra forma aqui é fazer um controle populacional do hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Né? Por que ele é o hospedeiro intermediário? Lembra? Porque o hospedeiro definitivo é o homem, porque nesse caso aqui é onde está tendo a reprodução sexuada, que acontece aqui, ó, entre adultos. Reprodução sexuada nos adultos, ok? Não pode esquecer isso. Onde está tendo reprodução dos adultos é onde eu tenho o meu hospedeiro definitivo. E o hospedeiro intermediário, então, é onde tem a larva ali sofrendo transformações e se desenvolvendo, mas não se tornando adulta, que nesse caso é dentro do caramujo. E sempre tratar os infectados. Aqui uma sequência de imagens da planária, tá? Que é considerado um bicho quase mortal. Por que quase mortal? Porque quando a gente faz uma laceração, ou quando ela sofre uma laceração, que é um corte ao longo da sua vida, por problemas ambientais, eu vejo novas planárias surgindo de cada corte. Você pode falar assim, professor, mas isso é coisa de filme, é coisa de alien. Não, não é. É coisa do planeta Terra. Esse animal existe. E isso aqui é constantemente estudado para entender como que esses organismos conseguem ter uma alta capacidade regenerativa. E aí, a gente entendendo como acontece essa alta capacidade regenerativa, a gente pode acabar explorando eles biotecnologicamente para outros fins. Ok? Então, tem muito estudo sobre isso aí. Muito estudo. Inclusive, ele foi mandado para o espaço. E lá, os caras tentaram, os pesquisadores estavam estudando os efeitos de um ambiente com baixa gravidade sobre esses vermes. E aí eles viram que o verme desenvolveu uma segunda cabeça. Né? É uma coisa estranha, né? Que eles estão tentando entender o porquê que ele fez isso. E aí agora a gente vai começar a falar sobre o filo nematoda, ou Nemateumintus nematódios, tá? Você pode usar qualquer um desses nomes. Okay? Sendo que Nemateumintus está um nome mais obsoleto, mais antigo. Tá? Então eu sugiro que use ou nematódios ou organismo pertencente ao filo nematoda. Okay? Características gerais: corpo alongado e cilíndrico. Né? Diferente dos plateumintos, o plateuminto era achatado. Esse aqui não, esse aqui é cilíndrico, ele não é achatado. Tubo digestório completo. Esse aqui agora ele já tem boca e ânus. Ele já tem boca e ânus e ele já pode então comer e cagar ao mesmo tempo. Eles são organismos aquáticos e terrestres, ok? Então a gente pode encontrar em água doce, salgada ou no solo. Principais representantes é o Ascaris lubricoide, Wucheria bancroft, Ancylostoma duodenale e Necator americanus. E aí a gente vai ver então que o Ascaris é o causador da ascaridíase, o Wucheria bancroft é o causador da filariose, e esses dois aqui são os causadores da ancilostomose. Esses aqui são as três principais doenças de nematóides que a gente aborda no ensino médio e no vestibular, porque são as doenças que são mais prevalentes.
aí na sociedade, tanto no meio urbano quanto no meio rural, tá? E aí a gente vai abordar um pouquinho melhor sobre isso quando a gente for falar das doenças daqui a pouco. Vamos começar falando sobre a ascaridíase, tá? Esse aqui é nada mais nada menos que a lubriguinha que você já deve ter tá de saco cheio da tua mãe, vovó, papai, tio, amigo, qualquer uma pessoa que seja adulta, se preocupe com você e ficou enchendo o saco na sua infância, falando para você não botar a mão na boca, essas coisas todas, justamente para você não desenvolver uma ascaridíase. E aqui agora então a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo da ascaridíase, que é um tipo de transmissão passiva, né? Transmissão passiva é quando você tem um organismo que ele vai parar no corpo de organismo sem ser por transporte ativo. Tá? Não é por, ele não está andando, ele não está invadindo o corpo por vontade, por objetivo de locomoção. Ele está indo parar no organismo por diferentes métodos, meios de transporte que não seja uma vontade própria, por movimento. Tá? Então, nesse caso aqui, ele está indo por uma superfície contaminada ou por alimentos. Aqui no caso das caridíases. Mas a gente já viu vários organismos no primeiro bimestre que são transmitidos de forma passiva, né? Pelo ar, pela água. Tá? Então, todos esses mecanismos que não seja por movimento próprio são chamados de transmissão passiva. Então, você tem esse organismo lá num ovo, e aí o ovo, a pessoa pode estar ali comendo um alimento contaminado ou simplesmente o ato de botar a mão contaminada na boca, você vai ter esse ovo indo parar lá no estômago. Quando chega no estômago, ele pode ter dois caminhos. Ou ele vai direto para o intestino, tá? Do qual lá no intestino ele vai se desenvolver, e aí essa larva se torna adulta e ali você tem uma reprodução sexuada e forma novos ovos que vão sair pelas fezes. Lembra que se está no intestino, vai sair pelas fezes. E aí ele pode voltar para um ambiente, tá? E aí lá no ambiente, o que pode ser isso? Ele pode, inclusive, isso aqui é uma doença que atinge mais crianças, tá? Ele é mais prejudicial também às crianças. Então você pode ter uma criança ali que está com ascaridíase, está com lubriga, e aí muitas vezes ela coça o ânus, porque dá uma coceira, e ela coça o ânus e acaba infectando a mão. E aí da mão ela sai passando na cama, no celular, na televisão, é, em qualquer lugar, né? Sabe como é que é criança. E aí, então, outras pessoas podem acabar também passando a mão. E aí você está tendo, então, uma grande dispersão dos ovos. E aí recomeça o ciclo. Mas também, você pode ter esse organismo aqui indo parar no fígado, né? No fígado e no coração. E depois ele vai parar no pulmão, tá? Quando ele vai parar no pulmão, aí você está tendo ali uma larva, a larva ainda não se desenvolveu numa adulta, então ela fica ali num ciclo e rodando, rodando, rodando. Ele pode ficar rodando ali entre pulmão, fígado, coração, pulmão, fígado e coração. Quando ela faz isso, a pessoa, ela pode, quando chega no pulmão, ela pode dar uma tosse e nessa tosse ela pode estar expulsando vermes para fora do corpo. Só que a gente sabe que, por exemplo, crianças, elas não têm muito hábito de ficar catarrando, né? Como o adulto faz, botar o catarro para fora, ela acaba engolindo o catarro. Então esse verme acaba voltando para a circulação, tá? E aí então ele pode aí parar lá no intestino e se desenvolver em um adulto e formar ovos, ok? A ascaridíase é a doença que está em maior prevalência nas crianças, tá? Justamente por causa dessa facilidade do ciclo, ok? E porque a criança não é assim um humano bem higiênico, por isso que tem que ter ali uns pais presentes, você tem que ter ali na escola, tem que ter hábitos, aprender hábitos de higienização. Então é por isso que é muito importante, não só para as caridíases, mas para muitas doenças que a gente já viu até hoje. Aqui então é uma coisa tensa, muito tensa, que eu também não vou passar aqui, mas vou deixar lá no material de apoio, que é uma cirurgia para retirada de vermes desses ascaris, tá? É bem assim, se você tem
nojo, o negócio de cirurgia, não sei o que, não veja, tá? Não veja porque é tenso, é muito tenso. Pode dar aí um reboliço aí no seu estômago, você vomitar, você ficar com aí com problemas até de saúde mental, isso também não é muito legal não, tá? Então, se você pretende ir para a área médica, quer ser médico, ou você é bem curioso, não sente nada disso, veja que é interessante. Sintomas das caridias. Primeiro, lembra, se ele está se desenvolvendo no intestino, eu vou ter sintomas relacionados a problemas intestinais, a coisas relacionadas à nutrição e fezes. Então você tem uma obstrução intestinal. O que significa isso? Você tem tanto parasita ali, tanto desse verme, que ele acaba causando um bloqueio do intestino. E aí a pessoa começa a ter dificuldade de evacuar fezes. Ou pode ter também diarreias, tá? Principalmente no começo da, das caridíases, porque como ela está começando a se instalar ali, ela acaba prejudicando a absorção de água. Então as fezes acabam saindo mais aquosas, então saem em forma de diarreia. A barriga dilatada é uma barriga assim que está com aumento de tamanho justamente porque está tendo uma maior quantidade de vermes. Febre, náuseas e vômitos são relacionados a outros sintomas das caridias, porque ela acaba gerando ali todo um mecanismo de resposta do organismo para mostrar que tem alguma coisa errada no corpo e acaba causando esses efeitos colaterais. Quais seriam as medidas profiláticas? Poxa, mesma coisa que as outras, galera. Se falou de negócio que é transmitido por fezes e alimentos contaminados, saneamento básico. Tem que fazer um tratamento ali das fezes que estão. Tem que ter um direcionamento correto das fezes para um tratamento. Essa seria a frase mais impactante. Lavar e cozinhar bem todo alimento. Lavar bem as mãos antes de digerir qualquer alimento, tá? São coisas bem simples, mas a gente já faz isso. Pelo menos deveria fazer, né? Todo dia, tá? Então, quando a gente faz lavar a mão, cara, poxa, você está se prevenindo. Hoje em dia, todo mundo fala de lavar a mão para a Covid, mas não é só isso, tá? Ao lavar a mão, você se prevenir de uma pancada de doença. Beber água filtrada e fervida, porque a ascaris também pode estar na água. E sempre tratar os infectados. E agora a gente vai falar sobre a ancilostomose. Essa doença aqui, ela também é chamada de amarelão. A gente vai entender o porquê daqui a pouco. Não é por causa dessa foto aqui não, tá? Não é por causa dela. Ancilostomose ou ancilostomíase, tá? É um outro nome também que você pode encontrar por aí, é a doença do amarelão. Ela também é uma doença do tipo de transmissão ativa, ou seja, o verme entra por movimento, só que nesse caso aqui também é pela pele, mas não é pela água. Tá? Que a gente tinha visto que a transmissão ativa que a gente viu nessa aula foi lá da esquistossomose, que o verme entra pela pele na água. Aqui é no solo. Tá? Então você tem lá o verme entrando, ele está no solo, tá? Uma larva filarioide. Você está entrando aqui pela pele. Você vai ter um humano contaminado, ok? A larva, então, percorre todo o corpo do indivíduo e chega onde? Onde? Intestino. Sempre intestino, né, professor? Pois é, sempre no intestino. Porque o intestino é onde tem uma grande quantidade de nutrientes. E aí vai ter lá uma reprodução sexuada, porque não vai ser só uma larva que vai estar entrando, vão ser várias. Então tem larva masculina e tem larva feminina. E aí vai ter reprodução sexuada, vai formar ovos que vão sair pelas fezes. Mais uma vez, essas fezes podem cair lá no solo. Do solo, ela começa a se desenvolver numa nova larva. E aí a gente tem o recomeço do ciclo. Tá? Essa doença aqui, o interessante dela é você olhar para esse cara aqui. Tá? Olhar para esse cara aqui e ver ele e lembrar de talvez alguma coisa que você já tenha visto lá no jardim ou já tenha lido por aí sobre o Jeca Tatu. O que é o Jeca Tatu? Jeca Tatu era um personagem do Monteiro Lobato no início lá para a década de 1910, 1920 por aí. Não me recordo bem agora, mas foi ali no início do século.
no início do século XX. E aí você acaba tendo, a gente acaba tendo um, um cara que ele é retratado como preguiçoso, como como escória da sociedade, porque ele está num ambiente rural e ele não consegue produzir muito porque ele está doente. Tá? Só que as pessoas não sabem que ele está doente. Ele está justamente com amarelão. A pele fica amarelada, fica com icterícia. A gente já viu sobre icterícia na aula de doenças. Então ele fica com uma anemia, um tipo de anemia, fica com a icterícia, então ele acaba tendo essa doença e não consegue ser produtivo. E por ele não ser produtivo, ele acaba sendo taxado de preguiçoso e outras coisas. Mas na verdade ele está com a ancilostomose. E aí você tem que lembrar, pensar o seguinte: como é que eu faço então a prevenção? Quais são os sintomas também da ancilostomose? É uma anemia, pele amarelada, falta de apetite, desânimo. Tá? Tudo lá que é retratado nesse personagem do Monteiro Lobato no Jeca Tatu. E quais seriam as medidas profiláticas? Né? Se eu sei, então, como que a larva entra pelo corpo, que é pela pele, e está no solo, qual é a coisa mais simples que você faz para impedir o contato do pé com o solo? Calçado, andar calçado, é simples, tá? Só precisa andar calçado. Educação sanitária, né, para que essas fezes, entender como que as fezes elas podem estar transmitindo aí vários parasitas para as pessoas. Uma educação sanitária, não utilizar adubação com fezes humanas e tratar os infectados, tá? Não utilizar adubação com fezes humanas é uma coisa que a gente poderia ser usado fezes humanas se a gente fosse pessoas assim que tivessem uma higiene bem estruturada, né, e não fossem acometidos por diversas doenças. Mas é melhor usar fezes de outros animais ou outros tipos de adubo do que não sejam fezes humanas, ok? Então o Monteiro Lobato, quando ele fez lá o personagem de Jacatatu, ele justamente estava querendo falar, mostrar para a população que essas pessoas do campo que não estavam sendo produtivas, estavam com doenças, estavam sendo taxadas de preguiçosas, elas estavam doentes e que essa doença ela poderia ser facilmente evitada e poderia ser tratada, ok? Então isso poderia trazer um benefício de saúde pública, coletiva, individual para todos através de métodos simples, dos quais só precisavam de um objetivo, uma intenção melhor dos governantes daquela época para tentar trazer mais educação para esse povo, tá? Isso aqui era uma simples questão de uma educação de escola mesmo, tá? Uma educação assim de mostrar para as pessoas o que elas fazem que pode ser prejudicial para a saúde delas mesmas e como elas podem evitar isso. E agora a gente vai ver a filariose, tá? Filariose também pode ser reconhecida como filaríase ou elefantíase. Tá? Ela é causada pelo Wucheria bancroft. Wucheria bancroft é um parasita, um verme parasita que fica dentro de um mosquito culex, que é esse aqui, tá? Então o mosquito culex está infectado, ok? Vamos dizer que lembra que é um ciclo e eu estou começando pelo mosquito. O mosquito está infectado e aí esse mosquito infectado vai picar uma pessoa, tá? Vai picar uma pessoa. Quando ele pica a pessoa, essas larvas elas vão se desenvolvendo nos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos são vasos que fazem o transporte ali de algumas secreções do corpo para que elas não se acumulem em uma determinada parte do corpo, porque o nosso sangue ele está ali correndo junto com água e outras secreções. Então, os vasos linfáticos eles acabam tirando o excesso dessas secreções que estão ali junto com o sangue e de alguns compostos aquosos e acabam levando para outros pontos do corpo para ser excretado ou para outros fins. Quem faz isso são os vasos linfáticos. Como a larva vai se desenvolver dentro dos vasos linfáticos, ela vai bloquear ali
o transporte. Ao bloquear o transporte, você vai ter um acúmulo, então, dessas secreções em uma determinada parte do corpo, tá? Então, você tem então a filariose bloqueando ali os vasos linfáticos. Além disso, ela também vai estar ali se multiplicando e contribuindo para que esses vasos linfáticos fiquem também mais cheios, mais contribuindo para que você tenha esse aspecto aqui de você ter lá a perna ali, ou o braço, ou até pode inclusive ser nos testículos, tá? Você tá com aquela aparência de inchado, bem inchado. A gente vai ver uma foto melhorzinha sobre isso daqui a pouco. E aí então os vermes adultos se acasalam e dão origem a novas larvas, sendo que nesse caso aqui, preste atenção, não é no intestino, tá? Não é no intestino, são nos vasos linfáticos. Beleza? E aí então o mosquito pica uma pessoa. Lembra que esse vaso linfático ele está correndo junto com o sangue, então o mosquito, ao picar uma pessoa, ele vai estar ali sugando o sangue, e ao sugar o sangue, ele pode estar sugando a linfa junto com o sangue e absorvendo de novo novos parasitas, novos desses vermes. Aí ele pode picar uma outra pessoa e transmitir isso, ok? Esse Culex aqui é um mosquito bem comum que a gente tem aqui no meio urbano, tá? Tanto no Rio de Janeiro quanto em diversas cidades urbanas aí do Brasil. Então, assim, a elefantíase é real, tá? Você talvez já tenha visto alguma pessoa aí pela rua com uma aparência que eu vou mostrar agora. Essa aparência aqui. Parece que tá com essas dobras na pele, e aí dá esse aspecto, parece que é uma coisa de elefante, por isso que leva esse nome de elefantíase, mas o nome científico é filariose ou filaríase, ok? E aqui ó, tem mais uma aqui, ó. Veja que o aspecto geralmente está ali nas regiões mais internas do corpo, tá? Mais para baixo, assim, perna, testículo, ok? Pode ser até ali na bacia, inclusive você vê que ao observar isso você já sabe praticamente que é filariose. É um aspecto muito fácil, muito comum de ser diagnosticado ali como elefantíase. Tá? Quais são os sintomas da filariose? É um inchaço das regiões mais inferiores, acompanhadas de dor, tá? Muita dor mesmo, dor, dor, dor. Então, sabendo como o parasita é transmitido, é simples. Poxa, eu já sei que é de mosquito, o que eu faço? Redução dos criadores de mosquito, a mesma coisa da dengue, tá? Saneamento básico. Saneamento básico vai contribuir também para a redução populacional do mosquito, principalmente porque é, o mosquito ele se reproduz na água, esse Culex aqui se reproduz na água. Então, o saneamento básico ele está interferindo também no ciclo reprodutivo do mosquito, tá? Lembra que o causador não é o mosquito é transmissor. O causador é o Wucheria bancroft, que é um verme. E sempre tratar os infectados. Aqui, eu tô falando de novo daquela página lá, que se você não curtiu ainda, cara, vai lá e curte, que essa página traz muita coisa legal sobre ciências, nomes científicos. Isso aqui esse nome aqui que eu não sei falar, tá? Não vou falar, só sei falar esse nome aqui que é elegans. Ele é um verme, tá? Ele é um nematóide e ele é muito utilizado em pesquisas. Por quê? Porque a reprodução dele é muito fácil de ser obtida e ele é um verme que pode ser muito fácil. Ele é muito fácil de ser manipulado, de crescer em cativeiro, que seria os laboratórios. Então, nessa reportagem aqui, nessa publicação, nessa página, ele está falando que esse verme, ele é um verme que já tem 3 prêmios Nobel. Por quê? Porque 3 pessoas que ganharam o prêmio Nobel fizeram seus experimentos fizeram descobertas importantes utilizando esse organismo aqui nas suas pesquisas. Então dá uma olhada lá, procura lá nomes científicos, tem Instagram também, tá? Aqui eu estou mostrando no Facebook, mas também tem no Instagram.
E agora a gente vai ver o filo dos anelídeos, tá? São características gerais, um corpo segmentado em forma de anéis. Ó, olha aqui na imagem, ó. Parece ó, um anelzinho aqui, aí tem outro anelzinho aqui, outro anelzinho aqui. Então, se eu vejo um verme, um corpo alongado, ó, um corpo alongado, cilíndrico também, na forma cilíndrica e segmentado em forma de anéis. Então, ele é um anelídeo. Ele tem um sistema circulatório completo, tá? O que é um sistema circulatório completo? Ele tem aí um sistema de transporte de sangue em que você vai ter ali uma eficiência do transporte de oxigênio. Então ele consegue distribuir oxigênio de uma forma mais direta no corpo, tá? A gente vai ver lá no último bimestre exatamente o que é um sistema circulatório completo a nível anatômico também, tá? São organismos, podem ser aquáticos ou terrestres. Principais representantes são as oligoquetas, as poliquetas e os irudíneos, tá? O que é isso aqui? Esses representantes, eles são classificados de acordo com o que a gente chama de cerdas. Cerdas são que as minhocas e as poliquetas, minhocas são oligoquetas, tá? As cerdas estão relacionadas ao nome de quetas. E aí a gente vê então esses organismos sendo classificados pelo número de cerdas. Quando eles têm essas poucas cerdas ali para movimento, eles são chamados de oligoquetas. Quando eles têm muitas cerdas, eles são chamados de poliquetas, tá? Então, poli é muito e óligo são poucos. E os irudíneos não têm cerdas, tá? Os irudíneos não têm cerdas. Então, eles têm diversas importâncias ecológicas e biotecnológicas. Então, por exemplo, a gente vai ver mais sobre, eu vou falar mais sobre as importâncias ecológicas das minhocas, tá? Mas eles são muito importantes para a cadeia alimentar, inclusive, tá? Eles servem de alimentos para muitos outros animais e eles também servem de controle populacional para outros organismos dos quais eles se alimentam. Então aqui, ó, tô mostrando aqui ó, uma poliquita, uma minhoquinha, tá? É, aqui é um outro tipo de poliquita, tá? É o Chetogaster diastrophus. Aqui ele está aqui numa foto de microscopia de luz. E veja aqui, eu quero que você veja aqui as cerdas, tá? Esse negocinho que está saindo deles aqui são as cerdas. Então eles têm pouquinhas cerdas. Se a gente fosse ver uma poliqueta, e que eu vou mostrar daqui a pouco, você vai ver que tem muita. Ó, aqui ó, muitas cerdas, tá? Cada negocinho branquinho desse aqui é a cerda dela. Então são várias cerdas. Ó, mais uma, muitas cerdas, uma poliqueta, ó. Poliqueta, muitas cerdas, muitas mesmo. Elas utilizam isso aqui para movimentação. E uma coisa interessante para a gente falar sobre as minhocas é a reprodução cruzada das minhocas, tá? Isso aqui você está vendo são duas minhoquinhas cruzando, tá? Perceba que tem uma região aqui que é um pouquinho mais protuberante. Tá vendo isso aqui? Essa partezinha aqui e essa partezinha aqui são duas partezinhas mais protuberantes. Que partezinhas são essas? São as regiões reprodutivas das minhocas. Então, a gente chama isso de reprodução cruzada. Por quê? Porque enquanto as minhocas elas são hermafroditas. Então, ao mesmo tempo, quando elas estão reproduzindo, uma está está transportando o esperma para outra. Tá? Então, por exemplo, essa daqui, ó, pega essa daqui, está transportando para essa aqui o esperma. E essa aqui está transportando o esperma dela para outra. O que isso aqui traz de benefício? Você tem uma eficiência de reprodução, você tem como fazer com que todos os organismos se reproduzem. Então você tem ali uma grande formação de indivíduos, de progênio. Então eles acabam fazendo com que a população deles tenha uma eficiência reprodutiva, porque eles conseguem fazer com que você não tenha só um organismo responsável pela perpetuação da espécie. Você vai ter todos os organismos, tá? Porque todos eles são macho e fêmea ao mesmo tempo. Todos eles têm estruturas
masculinas e femininas funcionais. Aqui são os irudinhos, são os sanguessugas. Trouxe aqui ó, mais um sanguessuga. Perceba aqui o formato, né, o corpo em forma de anéis, tá? E esse aqui, ó, eles são chamados de ectoparasitas. Por que ectoparasitas? Porque eles se aproveitam, eles grudam na pele e vão dali alcançar o vaso sanguíneo da pele e ficar retirando nutrientes desses vasos sanguíneos. Por que eles são ectoparasitas? Ecto está relacionado a fora, tá? Fora, externo, ok? Então, eles são parasitas externos. Os que a gente viu até agora eram parasitas internos, porque eles estavam dentro do corpo. Então, eles eram parasitas endo, tá? Eles eram endoparasitas. Esses aqui são ectoparasitas. E uma das importâncias ecológicas muito importantes dos anelídeos, principalmente das minhocas, tá? O que mais abordam em vestibular, é que eles fazem a aeração do solo. O que quer dizer isso? Quando a minhoca está no solo, ela vai fazendo esses túneis aqui, tá? Esses túneis aqui. Vários túneizinhos. Então, quando eles estão fazendo esses túneis, eles acabam fazendo com que o ar passe de uma forma mais eficiente pelo solo. Não só o ar, mas a água também. Ok? Isso vai trazendo nutrientes para o solo e isso acaba fazendo com que outros organismos que estão no solo sejam beneficiados por isso. As plantas também. Plantas, micro-organismos. Então, eles fazem essa aeração do solo. E as minhocas, elas também fazem a produção do humus. O humus é um composto, uma matéria orgânica formada pelas fezes da minhoca. Tá? Não só da minhoca, tem outros organismos também. Mas como a minhoca está fazendo esses túneis, ela acaba distribuindo humus em diversos pontos. E isso acaba, então, trazendo nutrientes, isso acaba sendo um adubo natural muito bom para o solo ali de onde tem minhocas. Então muitas vezes você tem alguns lugares onde você vai plantar alguma coisa e as pessoas falam assim, tá dando minhoca, isso deve ser ruim, né? Quer dizer que a minha plantação tá ruim. Na verdade é o contrário. Se você tem minhoca, você está trazendo benefício para o solo. Então minhoca ela não é um parasita. Ela é um verme muito bom, mas ela não é um parasita, tá? Por isso que é muito importante que você entenda isso, que um verme nem sempre é um parasita e um parasita nem sempre é um verme, tá? Aqui é no fundo do mar, tá? Professor, mas tem minhoca no fundo do mar? Não, não tem minhoca no fundo do mar, mas tem outros tipos de vermes, tá? E eu estou mostrando aqui lá no fundo do mar, onde você tem esses outros vermes e outros tipos de organismos que a gente vai ver também, estão mostrando aqui, mas que não são vermes, eles fazem esses túneis trazendo o mesmo benefício de aeração, tá? E de decomposição ali, botar as fezes acaba adubando ali esse solo, mas agora aqui não é para planta, tá? Mas vão ser para outros organismos que vão estar por ali. Então, galera, é isso que a gente tinha para ver hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouquinho grande, mas é porque essa coisa de verme era para ser para 2 aulas, tá? Quando a gente dá assim presencialmente, a gente acaba dividindo em 2 aulas, então ficou um pouquinho grande aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu tentei trazer algumas curiosidades. Eu vou botar mais curiosidades lá no material de apoio. Espero que participem mais do plantão de dúvidas. Caso vocês precisem de outra coisa, tá? A gente está aí para dar uma força nesse momento de pandemia. Podem entrar em contato. Eu sempre estou lá tentando trazer as coisas legais para vocês. Mas se vocês quiserem conversar sobre outras coisas lá do dia a dia aí da educação, sei lá, a questão do Enem, pode chamar lá, tá? A gente conversa aí de boa. O importante aqui é estar todo mundo junto. Beleza? Então, até a próxima.